Fala moçada, beleza? Tudo jóia com vocês? Tudo tranquilo? Aqui é Marco Aurélio do canal do canal Física para Reprovados. Então estamos aqui no canal Física para Reprovados. Hoje nós veremos um exemplo da propagação retilínea da luz e também sobre fenômenos ópticos. Esse será o tema da nossa aula de hoje, ok? Então, se você não viu os vídeos da nossa aula passada, reveja para que possamos ter um prosseguimento. Vamos então começar a nossa aula, nossa apresentação. O que veremos hoje? Como acontecem os eclipses baseados nos princípios, de propagação da luz. Em específico, o princípio da propagação retilínea da luz. Veremos também alguns fenômenos fenômenos da luz, como reflexão, refração e absorção. Bom, começando então pelo eclipse. O que é o eclipse? Você já viu um eclipse no céu? Já teve a oportunidade de ver um eclipse lunar? Ou até mesmo um eclipse solar? Vamos então adentrar nesse tema. O eclipse, essa palavra eclipse, significa ocultar, significa esconder. Então, quando algo está escondido, quando algo está oculto por uma outra coisa que está à sua frente, tampando, se diz então que aquilo que está escondido está eclipsado. Vejamos o eclipse solar, que na minha opinião é a mais interessante. Você tem o planeta Terra, a Lua e o Sol. Então esse eclipse dito solar é quando o Sol está eclipsado. É quando o Sol está, vamos dizer assim, escondido, por conta da Lua que está entre o Sol e a Terra. Mas como que se dá então a explicação de que, apesar do tamanho da Lua ser menor do que do Sol, bem menor, milhares de vezes menor, conseguir tampar o Sol? Isso se deve por conta da propagação retilínea da luz. A luz ela sai do Sol, propaga em linha reta e parte da luz passa pela parte de cima da Lua e parte passa pela parte de baixo. Isso faz com que haja uma sombra nessa região da Terra. O mesmo ocorre com a propagação retilínea da luz, porém de outra parte do Sol, vamos supor aqui da parte de baixo. A luz ela passa aqui por baixo da Lua e depois passa por cima. Então gera uma outra sombra aqui. A junção, a intersecção dessa sombra gerada aqui em cima com a sombra gerada aqui embaixo gera uma sombra total aqui no centro. Em algumas regiões do planeta isso acontece. Pessoas viajam para esses lugares onde existe essa sombra total. E existe também uma sombra parcial, chamada de penumbra. Sombra parcial porque existe ainda resquícios de luz. É aquela sombra meia boca. Portanto, a explicação do eclipse se dá usando aqui a propagação retilínea da luz. Vejamos agora o eclipse lunar. Eclipse lunar é quando a Lua está eclipsada. É quando a Lua está, vamos dizer, escondida. O que acontece também, mesma coisa. A luz sai do Sol, fazendo o seu caminho reto, passa por cima da Terra e passa por baixo. Mesma coisa acontece com a emissão da luz aqui na parte de baixo do Sol. Passa embaixo da Terra e passa por cima. Isso vai gerar o quê? Aqui no meio, aqui no centro, não chega luz, por conta de que a luz ela propaga em linha reta, ela não faz zigue-zague, não faz curva, portanto aqui no meio não há luz e a Lua fica eclipsada. Ninguém vê a Lua. Beleza, então esse é o fenômeno do eclipse e não só isso, mas toda sombra é formada com base na propagação retilínea da luz. Se você colocar algum objeto embaixo de uma lâmpada, verá que a formação da sombra no chão ali acontece conforme a propagação retilínea da luz.
Continuando então, uma vez que nós vimos o que é o eclipse, tanto solar quanto lunar. Fenômenos ópticos. Veremos então aqueles 3 fenômenos ópticos: reflexão, refração e absorção. Comecemos pelo mais simples, que é a reflexão. A reflexão, como o próprio nome já fala, sugere de que a luz ela é refletida. O que significa isso? Quer dizer que a luz, existem os raios incidentes de luz. Esses raios incidentes atingem uma superfície qualquer e eles são refletidos novamente de onde vier para o mesmo meio. Quando a superfície é lisa, se diz que a reflexão ela é regular, ou seja, uma reflexão simétrica. Note que os raios incidentes e os raios refletidos, eles têm a mesma inclinação, basicamente. Agora vejamos se a luz incidente atinge uma superfície irregular. Conforme mostrado aqui na figura, cada raio refletido vai para uma direção diferente, por conta dessa irregularidade aqui na superfície. Se diz então que se trata de uma reflexão difusa. Para você lembrar do que se trata a reflexão, basta lembrar essa frase: na reflexão, a luz bate e volta. Olha aqui o outro exemplo. Nós temos uma lâmpada, sendo uma fonte de luz aqui nesse caso primária. Ela emite luz para todas as direções. Porém, parte dessa luz aqui vai em direção a essa flor, que é um objeto iluminado por essa lâmpada. Então, a luz bate na flor e volta. Volta para onde? Para o olho do observador, que estará vendo este objeto. Então esse é um exemplo da reflexão, e não só isso. Tudo que nós enxergamos envolve exatamente esse esquema de reflexão. Existe uma luz que atinge os objetos, e essa luz que atinge os objetos é refletida para os nossos olhos. Refração. Na refração, a luz bate e entra. Você já deve ter reparado alguns fenômenos de refração, como por exemplo esse lápis, entre aspas, quebrado aqui no copo. Na verdade ele não está quebrado, é uma impressão que se dá devido à mudança de meio que a luz faz nesse sentido aqui, nesse contexto, nesse exemplo. Ela está no meio ar e passa para o meio água. Quando isso acontece, a dinâmica total muda por conta dessa mudança de meio. Outro exemplo é o prisma. Note que existe aqui a luz branca, atinge o prisma, que é esse triângulo aqui de vidro, e formam-se as cores, se dividem em várias cores. A luz branca se divide em várias cores. Por que isso acontece? Todas essas cores, elas já estavam aqui na luz branca, misturadas. Quando passa por um prisma como esse, é um outro meio de propagação. E cada luz, cada cor dessa vai sentir uma certa dificuldade de se propagar nesse novo meio que é o prisma. Então, cada luz dessa, como vai sentir uma dificuldade diferente, elas vão se separar. A luz vermelha vai aqui, a luz amarela mais para baixo aqui, a verde, azul. Então, cada luz dessa vai sentir uma dificuldade diferente. Aquela que sentir mais dificuldade vai se desviar mais, por isso que o vermelho aqui está mais para cima. E o azul ele vai sentir uma dificuldade, porém uma dificuldade menor, por isso que ele está mais para baixo. Todas essas luzes elas estavam aqui antes na luz branca. Quando elas atravessaram por este prisma de vidro, que é um outro meio agora, cada luz dessa sentiu uma dificuldade diferente e, portanto, mudou a direção delas, elas se separaram. Isso é difração. A luz bate e entra. A luz veio, bateu aqui no prisma e entrou. Atravessou até. Olha só um esquema de como que é tratada a refração usualmente nos livros, né? Você tem um raio incidente, é aquele raio que está incidindo, ele vem de um certo meio, chamado de meio 1. E esse meio 1, ele tem um certo índice de refração. O que é isso? Nós veremos a seguir que o índice de refração
é a dificuldade com que aquele meio de que aquele meio oferece. É a dificuldade que o meio oferece para a passagem de luz. Quanto mais dificuldade um meio oferece para a passagem de luz, maior é o índice de refração dele. E quanto menor o índice de refração de um meio, quanto menor o índice de refração, mais fácil da luz permear ali. O menor índice de refração que existe é o do vácuo, que é igual a 1, do ar também, igual a 1 aproximadamente. Então você tem um raio incidente. Esse raio incidente atinge a superfície, representada aqui por esse bloco azul. Essa superfície pode ser uma superfície de água, ou pode ser pode ser glicerina, pode ser vidro, enfim, qualquer outro meio através do qual a luz se propaga. Então tem aqui o raio incidente, atinge aqui esse outro meio. Quando ele atinge esse outro meio, ele é desviado para baixo, tá vendo? Que ele dá uma certa quebrada para baixo. Se você traçar uma reta normal na superfície, o que é uma reta normal? Uma reta que faz um ângulo de 90 graus com a superfície, verá que esse raio refratado ele tende a aproximar da reta normal traçada, fazendo certo ângulo θr, né? É o ângulo do raio refratado com a normal. Quanto mais próximo o raio refratado se aproxima da normal, quer dizer que esse índice de refração do meio 2 é maior do que o do meio 1. Isso quer dizer que é mais difícil da luz se propagar aqui nesse meio, por conta dessa quebrada que ela teve se aproximando da reta normal. Caso fosse o contrário, se a luz ela atravessasse o meio e se afastasse da reta normal, decidiria então de que esse meio de refração seria menor do que o do meio 1, sendo portanto mais fácil de ser propagada a luz aqui nesse meio 2. Caso o raio refratado tivesse um ângulo de tal maneira que ele se afastasse da reta normal, né? Mas não foi o que aconteceu, foi o contrário. O raio refratado está se aproximando da reta normal. Então aqui nesse meio 2 é mais difícil da luz se propagar. Porém, nem toda luz que incide em uma superfície entra, parte dela é refletida de volta. Então nós temos os ângulos associados, né? O ângulo de incidente, que é o mesmo do refletido, e o ângulo refratado. Isso vai ser importante lá na frente quando falarmos de lei de Snell-Descartes. Agora, só entenda o conceito. Olha aqui um exemplo da refração. Você tem aqui uma luz laser, alguém está apontando um laser, né, para um bloco. Aparentemente, parece ser um bloco de vidro, ou um bloco de água, ou contendo glicerina, enfim. Então tem aqui o raio laser, quando atinge o bloco, quando ele muda de meio, a luz simplesmente dá uma quebrada. Nós podemos visualizar isso da seguinte maneira: se traçarmos uma reta normal, que fazendo aqui, né, ou seja, fazendo um ângulo de 90 graus com a superfície, teremos o ângulo do raio incidente até a reta normal e teremos o ângulo do raio refratado até a reta normal, sendo que esse ângulo do raio refratado até a reta normal é menor do que o ângulo do raio incidente até a reta normal. Portanto, a luz aqui ela se propaga com mais dificuldade nesse novo meio aqui. Então, se for perguntado para vocês em qual meio a luz aqui é mais difícil de se propagar, tu tem que analisar o quê? Se o raio refratado se aproxima mais da reta normal, que é aquela reta que faz um ângulo de 90 graus com a superfície, se esse raio refratado se aproxima mais, quer dizer que esse meio oferece mais dificuldade da luz passar. Nesses dois casos aqui, qual que é mais difícil, o da esquerda ou da direita? Pensa aí. Já respondendo, olhando o desenho, o da direita oferece mais dificuldade da luz passar, por conta de estar mais próxima da reta normal do que aqui nesse da esquerda. Um exemplo muito famoso da refração diz respeito aos índios, como eles pescam. Não só isso, mas como as águias também conseguem pegar os peixes lá do alto. Se você já deve ter reparado que a refração, quando a luz muda de um meio para o outro, ela muda
a localização da imagem. Como assim? Você tem lá, por exemplo, aquele lápis. Mudou, olha só, quando a luz muda de um meio para o outro, note que mudou a localização da imagem. Você sabe que o lápis não está aqui, mas parece que está. Da mesma forma, o índio, ao ver o peixe dentro d'água, ele sabe que o peixe não está aqui, ele está um pouquinho mais embaixo. Como que isso acontece? Por que que isso acontece? Você tem o Sol, que é uma fonte de luz primária. Ele vai lançar a luz, o raio incidente, está aqui. A luz mudou de meio, foi para o meio água, ou seja, ela deu uma leve quebrada. Encontrou um peixe, então o raio refratado encontrou um peixe, ele reflete, e quando a luz ela encontra o ar, ela volta a quebrar. E então o raio refratado atinge os olhos do índio, de tal maneira que faz o cérebro dele interpretar que esse raio refratado está vindo daqui, ó, dessa região. Então o cérebro dele interpreta de que a imagem do peixe está aqui, que o peixe está aqui. Então a imagem do peixe é formada mais em cima por conta de que existiu essa quebra, e o raio refratado, quando chega no cérebro do índio, faz com que ele interprete de que esse raio refratado, se você seguir ele, estará vindo daqui, que seria mais ou menos onde o peixe apareceria estar, mas ele não está aqui. Isso é um erro do nosso cérebro, né? Na verdade o peixe está mais embaixo, e ele lança o arpão dele mais embaixo, mais para trás um pouquinho, para poder segurar de fato o peixe. Vamos agora falar da absorção. Último exemplo para encerrar nosso vídeo de hoje. A absorção é simples. O Sol, ele emana todas as cores. Por isso que é a luz branca, né? Todas as cores. Nós temos o azul, o verde e o vermelho aqui, por exemplo. E a maçã, ela é vermelha. Na verdade, ela não é vermelha. A maçã, ela reflete o vermelho. A luz que chega nos nossos olhos, essa cor vermelha, é a cor que a maçã reflete. Isso quer dizer que quando a maçã recebe luz de todas as cores, ela vai absorver o verde, vai absorver o azul e vai refletir o vermelho. Aqui tem um ovo, né? Ele é branco. Como o ovo é branco, ele reflete todas as cores que se incidem nele. Bom, exemplos de absorção e algumas considerações. Na verdade, os fenômenos ópticos, eles não acontecem de forma isolada, eles muitas vezes acontecem de forma misturada. Você está vendo aqui esta pista com esse carro? O asfalto parece estar molhado, mas não está. Na verdade, o asfalto está quente, e ele está quente justamente porque absorveu energia da luz do sol. Porém, ele não absorveu toda a energia. Ele refletiu também a luz do sol. Por isso que nós conseguimos enxergar o asfalto. Lembrando que nós enxergamos a luz que é refletida nos nossos olhos, dos objetos para os nossos olhos. Então aqui tem dois fenômenos acontecendo, basicamente. A reflexão, ou seja, a luz bate e volta, e a absorção. A absorção porque o asfalto está quente. Olha só esse outro exemplo aqui, do copo d'água. Lá no fundo tem o sol. A luz do sol está atravessando esse copo d'água. Se a luz do sol está atravessando o copo d'água, quer dizer que a luz está mudando de meio, ou seja, está acontecendo aqui a refração. Além disso, a luz ela bate no copo d'água e volta. Então por isso que as pessoas no entorno conseguem ver aquele copo d'água. A luz que chega nos olhos deles é a luz refletida pelo copo d'água. Além disso, essa água, se ficar muito tempo exposta aqui no sol, ela vai esquentar.
ou seja, ela vai absorver energia. Então aqui está acontecendo os três fenômenos ópticos: a absorção de energia, a reflexão e a refração. Bom, pessoal, era isso para a aula de hoje. Nós vimos, voltando aqui os slides, nós vimos o que é o eclipse, como que a propagação retilínea da luz serve de modelo para explicar o eclipse. Vimos fenômenos ópticos, reflexão, refração e absorção, sendo que a reflexão ela pode ser regular ou difusa, e a reflexão pode se lembrar dela ao memorizar a frase: a luz bate e volta. Depois nós temos a refração, que também é representada pela frase: a luz bate e entra. E na refração nós temos mudança de posição da imagem, e também nós temos a separação das cores, quando a luz branca atravessa um objeto aqui, como um prisma. Vimos como que a refração ela é representada. Essa imagem aqui ela é bem famosa em livros didáticos, em provas de exercícios. A refração, nós vimos aqui um exemplo real, usando aqui o laser. Vimos sobre o índice de refração, que é a dificuldade com que um meio em específico oferece para a passagem de luz. E a dificuldade mais baixa que existe é quando a luz atravessa o vácuo, ou o ar também. Então são dois meios similares. O meio mais difícil da luz se propagar, se não me engano, é a glicerina. Então quanto maior a dificuldade da luz se propagar, mais proeminente será aquele índice de refração. Nesse caso aqui, pessoal, a frequência da luz não muda. O que pode mudar é a velocidade dela, porque é um outro meio, um meio que oferece mais dificuldade, um meio que é diferenciado. Então a velocidade da luz pode mudar, ficar menor, sempre menor. Vimos aqui um exemplo da refração, quando o índio vai pescar, por exemplo. Ele sabe que a imagem que ele está vendo do peixe não é a localização real do peixe. Por isso que ele lança o arpão mais embaixo um pouco. Vimos também sobre a absorção. Na absorção nós temos que entender que os objetos eles absorvem energia da luz e refletem aquela cor que nós estamos enxergando. Então a maçã reflete o vermelho e absorve todas as outras cores. O ovo aqui, como ele é branco, ele reflete todas as cores. Vimos alguns exemplos de absorção, reflexão e refração acontecendo ao mesmo tempo. Então nesse caso do asfalto aqui nós temos a reflexão e a absorção ao mesmo tempo. E aqui no caso do copo nós temos os três: absorção, reflexão e refração ao mesmo tempo. Beleza, pessoal? Então nossa aula encerra por aqui. Qualquer coisa, só chamar.